A questão 3 diz assim: numa das etapas da obtenção industrial do ácido sulfúrico, ocorre a transformação do dióxido de enxofre em trióxido de enxofre, de acordo com a seguinte reação: 2SO2 mais 1O2 formando 2SO3, que é o trióxido de enxofre. Medindo-se as concentrações dos componentes da reação a temperatura constante em função do tempo, obtém-se o seguinte gráfico, que é esse gráfico aqui. A letra A fala: as curvas A, B e C pertencem a qual componente da reação? Justifique sua resposta. Bom, vamos lá então. Analisando o gráfico, a gente vê que o componente A, né, a curva A, começa com a concentração 0 e a sua concentração vai aumentando em função do tempo. Logo, o A só pode ser o produto, né, que no caso é o trióxido de enxofre. Então, a curva A ela vai ser correspondente ao SO3. Agora, a B e a C. A gente pode perceber que eles começam com a concentração diferente de 0 e vão diminuindo com o passar do tempo. Quando a gente olha aqui na reação, a gente percebe que o dióxido de enxofre ele tem a concentração 2 vezes maior que a do oxigênio, né? Essa aqui a reação é de 2 para 1, a proporção é de 2 para 1. Logo, a gente vê que a concentração de B é mais ou menos o dobro da concentração de C. Então, B seria o dióxido de enxofre e C seria o oxigênio. A letra B pergunta o que acontece no tempo 1. A gente pode perceber aqui que no tempo 1, a partir do tempo 1, todas as curvas elas começam a ficar constantes, porque daqui até aqui, essa aqui está diminuindo, essa também está diminuindo e essa está aumentando. Mas nesse determinado tempo 1, elas começam a ficar constantes. Isso significa que quando chega no tempo 1, os componentes eles entram num equilíbrio dinâmico, a reação atinge o equilíbrio dinâmico, né? Onde a velocidade da reação direta vai ser exatamente igual à velocidade da reação indireta. Então, o que acontece no tempo 1 seria o equilíbrio dinâmico da reação. Da reação. Ok. Na letra C, está pedindo para a gente calcular o valor aproximado da constante de equilíbrio para essa reação. Primeiro, a gente tem que olhar aqui no gráfico qual seria a concentração em mol por litro de cada componente. A gente pode ver aqui que a concentração de A, que é o trióxido de enxofre, vai ser 0,5 mol por litro. A concentração de B, que é o dióxido de enxofre, vai ser mais ou menos 0,35, de acordo com o gráfico, mol por litro. E a concentração de C, que é o oxigênio, vai ser aproximadamente 0,15 mol por litro. A gente sabe que a constante de equilíbrio, ela se dá pela concentração dos produtos elevado a seu coeficiente estequiométrico. Então, aqui vai ser a concentração de SO3 elevado ao quadrado, porque o coeficiente dele é 2, dividido pela concentração dos reagentes também elevados a seus quocientes estequiométricos. Então, ficaria concentração de SO2 ao quadrado vezes a concentração
de oxigênio elevado a 1, né? Porque o coeficiente dele é 1, então não precisa colocar. Substituindo os valores, ficaria 0,5 ao quadrado, dividido por 0,35 ao quadrado, vezes 0,15. E, fazendo na calculadora, isso nos daria um valor de 13,6 mol por litro. Vamos para a questão 4. A questão 4, ela diz assim: refrigerantes possuem grandes quantidades de gás carbônico dissolvido. A equação abaixo representa simplificadamente o equilíbrio envolvendo esse gás em solução aquosa. Aí a equação seria essa. A dissolução de gases em líquidos é favorecida pelo aumento da pressão e diminuição da temperatura. Por outro lado, a concentração de íons hidrogênio no estômago é elevada. À luz desses fatos, explique a eructação, o arroto, provocada pela ingestão do refrigerante. Bom, primeiramente, quando a gente ingere o refrigerante, isso vai fazer com que haja um aumento da concentração de íons H3, que é o hidrônio, no nosso estômago. O íon hidrônio, ele é a interação de íons H+, com a água. Então, quando a gente bebe refrigerante, vai ter um aumento dos íons H+, que vai gerar um aumento da concentração de hidrônio no nosso estômago. O aumento da concentração de hidrônio vai fazer com que o equilíbrio seja deslocado para a esquerda, né? O equilíbrio vai se deslocar para cá para compensar o aumento da concentração desse componente aqui. Quando o equilíbrio é deslocado para a esquerda, vai favorecer então o desprendimento de CO2, que vai ser desprendido na forma de arroto. Outra forma de explicar a causa do arroto seria pela dissolução dos gases em líquidos, né? Que, como foi falado no enunciado, a dissolução de gases em líquidos é favorecida pelo aumento da pressão e diminuição da temperatura. Geralmente, quando a gente bebe um refrigerante, a gente bebe ele numa temperatura mais baixa, né? Gelado. E o nosso estômago, ele tem uma temperatura mais elevada, ele é mais quente. Então, quando a gente bebe o refrigerante, a gente vai estar promovendo o aumento da temperatura dele no nosso estômago. Quando a gente aumenta a temperatura, isso vai fazer com que haja uma diminuição da solubilidade do gás carbônico no nosso estômago, que vai ser desprendido na forma de arroto. Esse gás carbônico vai se desprender e vai gerar o arroto. Bom, vamos para a questão 5. A questão 5 diz: em um experimento executado em sua escola, um estudante fez as seguintes anotações. 1. Preparei duas soluções. Solução A, ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Solução B, hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. 2. Adicionei algumas gotas de extrato de repolho roxo em uma amostra de cada solução e observei então as seguintes colorações. Tubo 1, solução A, vermelho. Tubo 2, solução B, verde. Adicionei gradualmente algumas gotas de solução B ao tubo 1 e observei uma rápida mudança de coloração. 4. Coloquei então uma solução desconhecida em outro tubo, tubo 3. Adicionei um pouco de extrato de repolho roxo e observei uma coloração verde. 5. Adicionei 10 gotas de solução B ao tubo 3 e a cor manteve-se. 6. Acrescentei gradualmente várias gotas da solução A ao tubo 3, agitando, e observei uma mudança de cor para vermelho. A experiência realizada pelo aluno envolve alguns importantes conceitos da química. Com relação a eles, julgue os itens seguintes e justifique sua resposta. Bom, os itens então são A, B e C. Vamos lá. O item A diz que solução é o nome dado ao material cujos constituintes misturam-se, formando uma mistura heterogênea.
Esse item é falso. Porque, por definição, solução é uma mistura homogênea. Solução é uma mistura por definição. Item B. Solução aquosa é aquela cujo soluto é água. Esse item também é falso. Que uma solução aquosa é aquela cujo solvente é a água. E o item 3, ou item C, diz que a concentração em quantidade de matéria é a expressão que substitui o termo molaridade. Esse item é verdadeiro. O termo molaridade, hoje em dia, ele se refere à relação gramas por mol. Isso aqui se refere à molaridade. O número de mols, hoje em dia, é designado por quantidade de matéria. O número de mols, que é N, é quantidade de matéria. Logo, a concentração em mol por litro, que antigamente era conhecida como molaridade, hoje em dia é denominada de quantidade de matéria por litro. E a molaridade, então, hoje em dia é conhecida como concentração em quantidade de matéria. E é isso.